Olá a todos, bem-vindos em mais uma programação nossa, Amigo Missões, entrando ao ar contigo, nosso amigo, nossa amiga, aonde quer que você esteja. Hoje vamos para a nossa quarta aula da nossa escola de missões online, Amigo Missões. Hoje vamos dissecar sobre o tema Missões Urbanas, o desafio das cidades. Nós tivemos o primeiro estudo, a primeira fala, sobre a história da Bíblia, a história de Deus. Depois falamos sobre a Bíblia como o nosso modelo para missões. E na última live, no último encontro aqui, nós falamos sobre a igreja e o seu papel nas missões. Então hoje vamos entrar em missões urbanas e eu quero chamar a sua atenção para estar conosco, acompanhar aí o seu papel, fazer as suas anotações na medida do possível. Nós vamos responder. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, por esse encontro, onde quer que tenha uma pessoa, onde quer que tenha um grupo, onde é que esteja alguém necessitando nesse dia, não sei se é manhã, tarde ou noite, nesse local que essa pessoa se encontra, mas eu quero acreditar que o Senhor tem guardado, tem abençoado. Já queremos pedir, rogar ao Senhor para estar conosco, nos direcionando, e que esse estudo, que essa fala nossa venha ser bênção para aquele que precisa, porque estamos falando de missões. Missões, ó Deus, é um grande segredo, missões é o teu coração, missões é a tua alma. Por isso, Pai, pedimos a tua bênção, a tua presença nesse momento aqui. Conceda-me a mim e a todos que estão conosco, que nossa mente seja cativa a ti nessa hora, para que possamos ter progresso e sucesso em tudo aquilo que vamos fazer, para a glória do teu nome. Amém. Bom, vamos usar o texto áureo de Mateus 11:1, que diz: E aconteceu o quê? Acabando os urbanos, o desafio das cidades é o tema, exatamente, tá? A introdução é falando sobre as cidades, né? Mas Jesus usa um texto bíblico que eu vou usar, tá? Aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Olha que interessante quando o autor desse evangelho, quando Mateus, ele coloca essa fala: a pregar nas cidades deles, ou seja, as pessoas da própria cidade deveriam conhecê-los, né? As pessoas das cidades estavam carentes também da presença de Deus, carentes do Evangelho. Então, Jesus ele saiu dali, depois que ele instruiu todos os seus 12, ele foi ensinar e pregar nas cidades deles, nas cidades das pessoas, nas cidades dos próprios discípulos, dos próprios apóstolos, dos seus próprios, que seriam seus líderes, dos seus próprios seguidores. Então, nós vemos aqui, nessa fala, que as cidades, elas sempre foram, e hoje mais do que nunca, fronteira de missões cristãs. Por causa do tamanho, da influência, da diversidade, da necessidade, elas sempre apresentaram desafios muito grandes, né? Nós vemos até hoje, cada vez que a gente olha para uma cidade, de tempo em tempo, ano a ano, década em década, aquilo muda, aquilo está sempre em mudança. Então, ela sempre tem desafios enormes, tá? Isso que nós vamos entender nesse estudo de hoje. Então, negligenciar as cidades é até um erro estratégico, tá? Quando o mundo caminha conforme as cidades caminham também. Como eu falei, as cidades crescem e aí ditam até as normas para o próprio mundo. Elas são sempre o centro do poder político, da atividade econômica, da comunicação, da pesquisa científica, das instruções acadêmicas e de toda influência moral e religiosa. Nós sabemos que os centros urbanos, eles têm tudo isso. Eles têm assim, um conglomerado de ideias, de situações, de sugestões para todo o indivíduo. Então aqui nós temos aí as cidades, melhor dizendo, como um grande foco, um grande local, um grande campo para se atuar. E as missões urbanas, elas precisam estar atentas a essa mudança a todo momento. Então, quando Jesus ele dá instrução aos seus 12, ele, depois que instrui, ele parte dali e como se ele falasse assim: agora vamos para o ataque. Vocês já aprenderam, eu já dei a teoria, agora nós vamos na prática. É isso que deve acontecer. Muitas vezes nós fazemos estudos, nós fazemos assim,
boletins de ocorrências de cidades, nós fazemos mapeamento das cidades, nós fazemos censos, né? Recenseamento de vez em quando, tempo em tempo. Nós temos aí o censo oficial pelo governo, mas também podemos ter o nosso próprio censo para trabalhar aquela cidade em todos os aspectos, mas não pode ficar só nos estudos, não pode ficar só na teoria. Então é isso que Jesus está nos ensinando hoje, e é isso que nós vamos adentrar agora com você. Então nós vamos agora passar para a causa ou as causas da migração rural. A minha telinha está fugindo. Causas da migração rural urbana. Então vamos ver algumas causas dessa toda a migração rural urbana. Essa causa, a primeira que eu coloco aqui, é subjacente da migração para as cidades, né? Uma causa subjacente da migração para as cidades é o aumento da população mundial, como está aqui na tela do PowerPoint, tá? O ser humano hoje, ele vive mais tempo, a mortalidade infantil diminui, os remédios mantêm vivas as pessoas que sem eles, anos atrás teriam morrido. Nós vemos isso hoje mais do que nunca. Hoje qualquer criança que você perguntar, conversar um pouquinho sobre vacina, sobre prevenção, vai falar sobre coronavírus, vai falar sobre as vacinas. Hoje é o tema de toda esquina, de todo debate, de toda conferência, de toda reunião, é o tema. Então, o problema de remédio, de vacina, sempre existiu quando começaram a adentrar melhor as pesquisas para poder dar melhor condição ao ser humano. Então, sem esses remédios, as vacinas que hoje erradicaram muitas doenças, as pessoas viviam menos. Tá? Anos atrás, sem toda essa estrutura que nós temos aí da nossa saúde, da nossa ciência, não teríamos hoje tanta gente. E os centros urbanos cada vez vem aumentando mais e mais a sua população. E o aumento da população traz essa necessidade traz necessidade de emprego. E esses empregos, né, obriga milhões de pessoas a deixar a sua área rural e mudar-se para as cidades à procura de emprego. Então, os centros urbanos, daqui a pouco nós vamos ver os pós, né, e os contras, né, a favor ou não a favor da vida urbana, da vida na cidade. Hoje, um grande número, um grande maior contingente das pessoas querem viver na cidade, que a gente colocou aqui, né? Devido ao emprego, devido ao desenvolvimento, as melhores e maiores universidades e escolas estão em centros urbanos, transporte, a mobilidade, o desenvolvimento total, a grande maior parte do desenvolvimento está na esfera urbana, dentro do urbano. Então, as missões, elas não podem ficar fora disso. A própria missão urbana, ela vem nos desafiando a trabalharmos dentro desse conglomerado de informações, que eu chamo de pano de fundo. Então, nós temos aqui algumas ideias, né, algumas sugestões, nós temos aqui algumas possibilidades. Tá? E uma das outras causas é que a cidade oferece oportunidade educacional, como eu já disse, que não são disponíveis nas pequenas cidades ou vilas. Há hospitais e centros de saúde nas cidades para as pessoas com necessidades médicas especiais. Os jovens, especialmente, são atraídos para as cidades porque elas oferecem entretenimento e oportunidades novas. Muitas vezes, elas vêm para as cidades sonhando com riqueza e com uma vida melhor, mas têm seus sonhos destruídos pela dura realidade da vida urbana. É quando nós vamos aproveitar a oportunidade, a gente aqui já deu a deixa para falar sobre o negativo, né, das cidades, os centros urbanos, o que ele traz de negativo. Quando ele aponta grandes ofertas, grandes interesses, necessidade de melhor mão de obra, necessidade de profissionais, quando elas também oferecem escolas, universidades, centros técnicos para poder preparar esses profissionais, mas tem, contraposto isso, muitas vezes, muitas pessoas vêm para a cidade sonhando com riqueza, com a vida melhor, mas infelizmente elas têm seus sonhos ou deturpados, ou destruídos, ou atrasados
iludidos por uma demanda que talvez a pessoa só pensou em desenvolvimento, em progresso, ou seja, ela veio que meio que apaixonada, ou ela foi, né? Ou veio para o centro urbano, ou foi apaixonada por tanta oferta desses centros urbanos, mas ele esquece de que existem outras coisas também que ele precisa estar preparado, tá? Então nós vamos falar com você agora sobre os sofrimentos, né, e as pobrezas que os centros urbanos também estão mostrando, estão cada vez mais mostrando a todas as pessoas. Então aqui nós escrevemos o seguinte aqui nessa tela, que os piores sofrimentos atingem os recém-chegados à cidade, aqueles que não conhecem ainda todo o dia a dia da cidade, tá? Os moradores das áreas rurais, do interior, em geral, eles não estão preparados para que essas dificuldades que vão encontrar. Eles não têm as habilidades necessárias para os empregos, não têm condições financeiras de comprar qualquer propriedade, pagar um aluguel caro. Eles sempre são forçados a viver em assentamentos ilegais, normalmente situados às periferias das cidades, ou seja, geralmente são levados a amontoarem-se, não é? Vão então fazer o quê? Fazer favelas, fazer as comunidades, né? Muitos deles vivem em palafitas, vivem em morros, vivem em lugar um pouco afastado e que não tem assim um total desenvolvimento. Porque ele não pode pagar, não pode estar de repente numa moradia melhor, ele vai então se amontoando em favelas ou comunidades, tá? Então na primeira etapa, essas comunidades dessas áreas invadidas não tem água, não tem esgoto, não tem eletricidade direito, não tem ruas. Quando tem ruas, não são asfaltadas, muito buraco, muita terra, é esgoto a céu aberto. E aí a gente já está entrando na contramão de todo esse desenvolvimento. Por que então o desenvolvimento não chegou nesses lugares? Porque não interessa, talvez, que o desenvolvimento chegue ali. Até porque os grandes centros urbanos já estão ali, já abrigam os seus locais que oferecem para essas pessoas, digamos assim, um treinamento e o próprio desenvolvimento para que elas possam servir no próprio centro urbano. Então, como a terra não pertence também a eles, o que acontece? Esses residentes eles ficam vulneráveis ao despejo, uma perda de repente da sua moradia, não são donos, daqui a pouco vem uma lei, daqui a pouco vem alguém, uma autoridade, e acabam até desapropriando aquelas pessoas dali. Até porque aquele lugar já não são delas próprias, elas acabam sendo, muitas vezes, convidadas a se retirar ou são despejadas do lugar, né? Aqueles que têm um pouquinho mais de dinheiro, mais de condição, encontram um trabalho mais fácil, mas eles também passam muito tempo com exaustivas conduções de ir e vir, até porque moram um pouquinho afastados do local de trabalho, e tem pessoas que demoram 2, 3 horas até chegar no seu local de emprego, de trabalho, né? Devido à precariedade, acaba optando por condução mais barato, até porque as próprias, estou dizendo agora Brasil, as próprias empresas, as próprias indústrias, elas querem cada vez mais oferecer apenas o básico em transporte, em condições daquele próprio trabalhador seu estar utilizando, tá? Para poder não onerar a sua folha de pagamento com os seus benefícios sociais. Então, sempre a vida tem sido difícil para o pobre nessa cidade. O crime prevalece, a segurança é pouca. Então, mesmo assim, um grande número de pessoas continuam chegando e os vilarejos cada vez mais atraem essas pessoas, tá? Para as cidades, como se fosse um imã. As pessoas são puxadas automaticamente para estar no centro dessas cidades ou nesses centros urbanos. E aí a gente aproveita toda essa oportunidade, porque a gente fala, entre aspas, né, que o evangelho também ele é oportunista. Por que não? Ele é oportunista, porque ele é das oportunidades. Ele é quando nós damos oportunidade para ele, para o próprio evangelho. Então, esse momento aí dessas missões urbanas, esse centro de cidade, esse centro urbano, esse momento aí em que as pessoas estão todas por ali, a gente não pode também fazer vista grossa e não atrair essas pessoas também, não levar o evangelho para elas. Então, vamos agora
dar uma abertura para o Evangelho entrar. Abertura do Evangelho. Em regra geral, aqueles que se mudam com frequência sempre experimentam grandes mudanças nas vidas e mostram sempre que são mais abertos ao Evangelho. Eles estão abertos sempre às novas ideias e até mesmo sobre Deus, claro, e sobre religião, né? Porque diz aí alguns escritores, alguns pensadores que religião sempre o povo precisou. Livros e religiões o povo precisou. Deus está criando novas oportunidades para a expansão do Evangelho, entre grupos não alcançados, provenientes de cidades e vilarejos distantes. É nossa tarefa aproveitar a oportunidade e executar a ordem missionária de Cristo. Então vamos aproveitar aqui que a própria cidade ela abre também oportunidades, porque nós vimos também que a igreja ela é uma parte social que ela entra também nesses focos, ela entra em todo canto. É bem notável que você não vai ver uma grande loja, uma grande indústria se instalar no meio da comunidade. Nunca você vai ver isso. Mas uma igreja está na comunidade. A igreja, hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro, estou no Rio de Janeiro, eu conheço, inclusive eu nasci próximo ali, eu nasci próximo ao Jacarezinho, me criei dentro de Manguinhos e Jacarezinho. Quando eu me converti numa igreja no Jacarezinho, que hoje, salvo engano meu, é a segunda favela maior da América Latina, salvo engano meu, tá? Pode ser que alguma coisa tenha mudado, mas até que eu me entendia como gente, Jacarezinho era a segunda favela maior, perdendo para Rocinha, que é a primeira maior, também aqui no Rio de Janeiro. E Jacarezinho ali, na minha época, eu me converti em 1981, e em 1982, 3, enfim, 1985, que foi o meu ápice de meu desenvolvimento ministerial como jovem, ali naquela comunidade, eu lembro que naquela época nós já tínhamos ali 66 igrejas evangélicas. Hoje temos mais de 100, eu posso dizer quase 200 já igrejas evangélicas dentro só de uma comunidade. Ou seja, olha aí a abertura que o evangelho tem. E as pessoas, como elas estão também sendo desafiadas, por exemplo, falamos nas telas anteriores sobre o desafio das pessoas ficarem morando junto. Falamos do desafio delas não terem esgoto, não terem água. Então, nesse pano de fundo aí, nós podemos usar como missões urbanas um trabalho chamado desenvolvimento comunitário. O que é isso, pastor? O desenvolvimento comunitário você vai fazer, de fato, a anotação de tudo isso, você vai fazer o que eu chamo de mapeamento da situação do morador, mapeamento da área, você vai pegar o número de habitantes, qual é a vida social, qual é o ir e vir dele, você pode usar também um questionário, você pode sair como entrevistador, olha como você pode fazer esse tipo de evangelização dentro de uma comunidade. E você pode, junto com o morador, até mesmo reivindicar melhoras. Por quê? Porque o cidadão, ele quer moradia, lazer, saúde e educação. Então, independente de onde ele mora, o governo precisa assisti-lo. E se nós formos esperar só pelo governo, mas o governo não sobe o morro, o governo não desce o valado, o governo, muitas vezes, até nós como cristãos, nós queremos colocar a culpa no governo, queremos colocar a culpa em ONGs, queremos colocar a culpa em associações. Não, a culpa também é nossa. Então, cabe a nós, cristãos, levarmos esse evangelho para essas camadas também. Claro que eu não quero falar só desses que estão morando em comunidades. Eu também vamos falar do que está morando no centro urbano. Por que não falar do morador da Zona Sul, do morador na beira da praia? Então, tudo isso para nós é um pano de fundo para nós tecermos um projeto, elaborarmos um programa para poder atingir essas camadas também. Tá? Então, tem esses sofrimentos todos, mas nós temos aí uma grande abertura que o Evangelho encontra quando a gente vê todo esse apanhado de situações e sugestões para nossa própria, digamos assim, nosso próprio desenvolvimento como cristãos, como os propagadores do Evangelho. Bom, é a nossa tarefa, tá? Aproveitar toda a oportunidade e executar a ordem missionária que Cristo nos deu. E agora, na próxima tela,
mesmo ainda no tema de missões urbanas, que é o tema de hoje que nós estamos usando, nós vamos então dar algumas questões práticas, né? Algumas questões que se usam, que nós usamos, me perdoe, nas missões urbanas, tá? Então vamos ver o seguinte: em muitas cidades, o pobre ou os pobres, eles correspondem sempre a 30% ou a 50% da população. E são dados do IBGE, são dados aí de apanhados, de pesquisas, e que se tratou de que, geralmente, os pobres nas cidades são de 30% a 50% da população. Por exemplo, em Jardim Gramacho, no antigo Lixão, em Jardim Gramacho, no bairro de Jardim Gramacho, onde por muitos anos o lixão ficou ali, 50% de toda a economia do bairro vem do lixão. Olha a participação também que essas comunidades, os pobres também, o pobre tem a sua participação. O rico não vive sem o pobre. O rico está rico por causa do pobre. Não é? Porque muitas vezes quem está no andar de cima, quem é o chefe, quem é o líder da empresa é o rico. E quem é o serviçal, se não é o pobre? Então, a gente precisa abrir os olhos para esses dois níveis. Nós temos que tanto alcançar aquele pobre e também alcançar o que está mais favorável dentro de uma posição social. Então, o trabalho missionário urbano, na maioria dos casos, vai exigir que o missionário tem que seguir uma estratégia bem abrangente e que essa estratégia vai proclamar o evangelho do amor de Cristo, tá? Do amor de Deus, e demonstrar o mesmo evangelho de um modo bem prático. E aqui a gente tem duas passagens que são muito interessantes. Essas duas passagens são marcos na minha vida também. Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo tem muitas palavras muito fortes, muito interessantes. Uma delas é quando o texto fala que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande que ele não pôde mensurar o tamanho desse amor. Então ele usa esse uma maneira tão grande que deu o seu único filho para, uma outra palavra muito interessante, todo aquele que nele crê, todo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo ele já nos deu exemplo. Ele amou de uma maneira abrangente, de uma maneira global, todo mundo, todos. O engravatado, aquele do colarinho branco e também, infelizmente, aquele que mora na rua, que sobrevive, digamos assim, não o que vive, o que sobrevive. Então, Jesus ele nos mostra que esse evangelho ele alcança todas essas esferas da sociedade, tá? João 3,16 é claro, quando ele veio pagar por nós, por nossa culpa, o que ele não tinha culpa alguma. Ele tornou-se o nosso sacrifício. E 1 João 3,16 tem uma palavra, todo o versículo é muito interessante, quando fala assim: nisto consiste o verdadeiro amor. Que Deus nos amou e importa que nós também, que Deus nos amou e entregou a vida por nós, Jesus, né? Importa que agora nós também entreguemos as nossas vidas pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. Eu costumo dizer para algumas pessoas, quando nós estamos ministrando, até em uma roda de bate-papo, que essa palavra de primeira epístola de João 3,16 deveria ser rasgado hoje essa passagem da Bíblia de muitas pessoas, porque elas só querem a si, elas só pensam no próprio umbigo, elas só pensam no seu quadrado, só pensam em buscar proveito para si próprio, buscar desenvolvimento para si próprio, e ela esquece que existem muitas pessoas nas segundas e terceiras filas da vida. Então, essa 1 João 3,16 diz dessa maneira: se eu amar, eu tenho que fazer como Cristo. Como Cristo fez? Deu a vida por nós. Ok? Então, o missionário, o evangelista, até aquele simples entregador de folheto, ele precisa ir cheio dessa palavra, cheio dessa vida dentro dele. E ele precisa olhar para o indivíduo não como, ali tem um pobre, ali tem um analfabeto, ali tem um pedinte. Não, ali vai um engravatado, ali vai um advogado, ali vai um engenheiro, ali vai uma pessoa graduada, pós-graduada. Não, o Evangelho ele não nos permite fazer essa acepção. O Evangelho não nos permite fazer essa separação, não.
Isso é coisa da nossa cabeça. Então, que você que está me ouvindo hoje possa aprender isso de uma vez por todas. O Evangelho ele abre fronteira, ele quebra regra, ele quebra paradigma e ele entra em todas as camadas. Ele alcança todas as pessoas. Porque diz aqui o texto de João 3,16: Deus amou de tal por todo mundo, todo aquele que nele crê. Então, todos estão incluídos, tá? Então, queridos, lidar diariamente com isso tudo, com a justiça social e todas essas diferenças econômicas que a gente está vendo no dia a dia, é uma questão prática para que os missionários urbanos consigam trabalhar, e trabalhar muito bem, tá? Diga-se de passagem, eu louvo a Deus pela vida de muitos missionários, aproveito aqui para, não posso deixar de citar a nossa missionária Marta, que no último sábado aqui do nosso bate-papo esteve conosco, um abraço para ti, minha querida. Não posso deixar de citar o nosso missionário, grande homem de Deus, Mauro Bueno, esse é o homem das missões urbanas. E outros mais, Leandro Marques, como tem gente boa trabalhando no urbano. Louvado seja Deus pela vida desses homens de Deus. Tem outra questão também, que nós vamos colocar aqui agora, porque há algum tempo atrás, a maior parte do trabalho missionário era feito em áreas rurais. Não sei se vocês se lembram. Muitas pessoas iam para o interior, muitas pessoas iam para valados, né, assim, bem distantes, para até lugares um pouco mais pobres, mas bem mais distantes, mais afastados. Porque no passado isso fazia sentido, porque a grande maioria da população vivia nas comunidades rurais. Lá, nas décadas passadas, até nos séculos passados, isso era comum, viver em comunidades rurais, que inclusive eram chamados, né, muitos homens de Deus eram chamados para pregar aos camponeses, aos homens do campo. Por quê? A comunidade rural era muito grande. Hoje não. Hoje parece que completamente o jogo mudou, o jogo virou. Hoje a população maior está no centro urbano e a população rural está bem menor ou com a menor escala. Então isso faz com que o Evangelho também tenha essa visão aberta e cada vez mais se contextualize. Mas, no entanto, o maior desafio está nas cidades, porque ela está precisando de grande carência de obreiro. Uma palavra bíblica nos Evangelhos diz que grande é a seara, poucos são os obreiros. Nós vemos que, muitas vezes, nós temos um censo demográfico citando ali uma sugestão para um número relativo de pessoas em determinado bairro. Eu estou falando agora de grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, enfim. Mesmo em todo o centro urbano, esses centros urbanos citados, outros mais, também não vou ficar só no Brasil. Nós temos aí vários países do mundo com centro urbano muito grande e também temos lugares afastados aí, bem afastados, que infelizmente o evangelho é difícil até o desenvolvimento chegar. Claro que nós temos aí uma grande, maior exemplo e sabemos com mais detalhes do Brasil, né? Porque somos brasileiros e estamos no Brasil. Mas isso também não deixa de atingir também alguns países. Então, os missionários, muitos deles se incomodam, são incomodados, né? O barulho, o tráfego, a poluição, não só a poluição audível, mas a visual, vários tipos de problemas têm afetado também violência. Hoje em dia nós costumamos até ficar, digamos assim, uma linguagem carioca, fica ligado o tempo todo, porque a gente vai e vem, nós não sabemos quem está no ponto de ônibus, nós não sabemos quem está naquela esquina. Hoje a desconfiança está quase que total, se desconfia de tudo. Eu lembro que antigamente, há uma questão de 20, 25 anos atrás, quando eu comecei a fazer um seminário teológico, eu saía muito cedo de casa, trabalhava longe do trabalho, ia direto para o seminário, e às vezes chegava tarde em casa, tinha que pegar às vezes 2 conduções e andava muito tempo a pé, e às vezes descia num certo ponto de ônibus, tinha que andar uns 2 quilômetros a 3 para chegar em casa, e ali ficava estendendo a mão e logo vinha um carro, dava carona com muita facilidade. Hoje é complicado, hoje eu posso até falar contigo. Eu tenho meu próprio automóvel, meu próprio carro, e até eu mesmo para ajudar alguém, para dar carona, já aconteceu de várias vezes eu parar no ponto de ônibus, de lugares conhecidos, e alguém olhar para mim, oferecer uma carona e a pessoa até recusar. Hoje a desconfiança está muito grande. Está muito intenso a violência, é muito intenso aí, muita coisa acontecendo, isso tudo tem também afastado. Mas você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, você que foi chamado
você que foi ordenado aí, porque, na verdade, a gente fala chamado, que é uma forma de falar, mas de verdade mesmo, nós não fomos chamados, nós fomos intimados, porque o ir não é uma opção. Eu tenho que ir, eu não opto em ir, eu tenho que ir. Eu não tenho a chamada, né? Eu tenho uma obrigação. Paulo falou, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, ai de mim que estou na cidade e não pregar o Evangelho. Mas quando a gente fala também de chamada, nós queremos falar algo mais exclusivo, algo mais íntimo, digamos assim, algo mais muito peculiar, porque alguns têm uma visão mais aberta para determinado tipo de trabalho, outros têm uma visão mais assim apurada, mais aguçada para um outro tipo de trabalho. Particularmente, eu mesmo, né? Hoje em dia, eu tenho me aplicado mais às missões transculturais, estudando, me adaptando, indo e fazendo e preparando pessoas também. Mas não é que eu não faça o urbano, não é que eu não esteja no urbano. Mas, assim, há pessoas, como eu já citei alguns nomes aqui e outros mais, que estão mais envolvidos, que estão mais comprometidos, que praticamente moram nesses centros urbanos, nessa demanda, e fazem ali o seu próprio pano de fundo para trabalhar. Então, nós não podemos deixar com que nada venha interferir. É como se nós fôssemos o emissor da mensagem e o receptor do outro lado, ele precisa receber essa mensagem clara. Então, independente da violência, do barulho, independente do som alto, independente dos bailes em horário e fora de horário, independente de todos esses problemas sociais que no dia a dia a gente nota, a gente esbarra com tudo isso, nós precisamos entender que o campo já está branco, que os nossos olhos devem estar abertos, nossos ouvidos bem abertos também, atentos ao clamor do centro urbano. Então, esse mesmo grupo que faz o barulho que nos incomoda, esse mesmo grupo que usa a droga que nos incomoda, esse mesmo grupo que usa de situações contrárias ao nosso comum, digamos assim, como cristão, é o mesmo grupo que está nos mostrando como devemos trabalhar. Então, nós precisamos entender que esses vilarejos que não são alcançados precisam ouvir o Evangelho da maneira que possam ser alcançados também. Tá? Então, vamos dar um pouquinho de atenção a esses centros urbanos e fazer o nosso pano de fundo acontecer para que a glória de Cristo seja chegada até a essas pessoas. E nós temos agora uma palavra, né? A palavra de Deus para as cidades. O que Deus tem a falar para os centros urbanos, para as cidades? A telinha está um pouco pequena devido a um tema só, um subtópico, né? Mas eu quero que você preste atenção, depois podemos enviar para você a cópia desse estudo aqui. Mas vamos dizer o seguinte, está escrito aqui o seguinte, que a palavra de Deus, ela deve sempre ser o ponto de partida em missões. Para maior entender a vontade de Deus, para as cidades, nós precisamos mais do que os versículos espalhados pela Bíblia. Porque existem pessoas que ela pega alguns versículos apenas, buscam versículos para poder trabalhar alguns aspectos, mas esquece que dentro do texto existe todo um contexto. Então, nós temos que ver o plano total de Deus, não apenas uma palavra específica, um versículo específico. Crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Não. Qual é o plano para aquela família? Qual é o plano para aquele grupo? O que eu posso fazer? O que a palavra de Deus me outorga? O que a palavra de Deus me dita? O que a palavra de Deus me orienta para fazer com aquele grupo, para trabalhar a minha missão, a minha visão dentro daqueles aspectos. Desde a criação e até a queda do homem, a redenção e a consumação, no que se diz respeito à aplicação às cidades. Como isso, queremos dizer que o Evangelho satisfaz todas as necessidades espirituais de pessoas de todas as raças, nacionalidades, tribos e classes sociais. As cidades sempre nos impressionaram pelo fato de serem multiétnicas, multiculturais e multireligiosas. Deixa eu te mostrar o que é multiétnicas, multiculturais e multireligiosas. Esses 3 M's que eu coloquei, MMM, né? Multiétnica, multicultural e multirreligiosa. Bom, os nomes praticamente já dá o conceito, já nos mostra o que é. Multiétnicas. Centros urbanos recebem pessoas de várias etnias. Por exemplo, nós temos na cidade de São Paulo uma população africana imensa. Nós temos na cidade de São Paulo uma população peruana, boliviana,
nós temos em São Paulo praticamente quase todos os países do mundo, tem um pouquinho de cada um ali. Rio de Janeiro não é como São Paulo, mas também nós estamos cheios aqui no Rio de Janeiro de pessoas de várias etnias, não é? Multiculturais, que é praticamente a mesma coisa, tá? E cada etnia também tem as suas culturas, e ainda multirreligiosa, ou seja, o centro urbano ele oferece tudo a gosto, eu costumo dizer que é a gosto para todo mundo. Hoje em dia, até igreja, existe igreja para todos os grupos possíveis. Pasmem, a notícia, que talvez não seja nem mais nova para ninguém, nem notícia. Hoje nós temos igrejas em centros urbanos de várias formas, diversos tipos de gosto. Então, há um gosto, há um lugar para cada tipo de pessoa. Então, o missionário, o evangelista, aquele que está praticando a missão urbana, aquele que tem desenrolado os seus projetos urbanos, tem que entender que o evangelho também, ele atinge todas essas camadas. Ele vai entrar dentro da etnia, ele vai entrar na cultura das pessoas, ele vai entrar na religião. O evangelho, quer dizer, não é religião, o evangelho é a palavra de Deus, e ele vai entender tudo isso, precisa entender, o missionário precisa entender tudo isso, para que ele possa fazer com isso todo o seu programa de atuação, para que o nome do Senhor venha a ser oferecido a essas pessoas, ou seja, venha a ser conhecido, deixa eu melhorar aqui minha fala, venha a ser conhecido por todas as pessoas, porque a palavra de Deus fala que até que todos os povos, línguas, raças e nações, ok? Então, essa verdade que a gente está falando aqui, nós temos a base aí em Isaías 43, 45 e Marcos 12 também nos dá uma fala sobre isso. Os habitantes das cidades têm uma percepção diferente quanto às suas necessidades. Alguns identificarão suas necessidades como emprego, melhor moradia, assistência médica, educação. Mas essas necessidades são verdadeiras e legítimas. E uma abordagem holística da missão urbana irá perder muitas delas. Então, eu não posso olhar só para cima, panoramicamente. Eu tenho que ter um olhar panorâmico, mas eu tenho que ter um olhar um pouco mais intrínseco, mais profundo, mais íntimo, entrar dentro. Ou seja, para que aconteça isso, o missionário tem que andar com aquela pessoa, estar com ela. Sempre vamos falar o tempo todo de relacionamento. O evangelho ele é relacionamento o tempo todo. Até porque você vai encontrar, você senta hoje na Praça da Sé em São Paulo, você vai estar conversando ali com uma pessoa, ela está falando castelhano, daqui a pouco do seu lado tem um africano falando o seu dialeto, daqui a pouco tem um turista europeu, tem um americano, e você vai estar meio que quase perdido, então, de tanta gente, de tanta diversidade de cultura, de etnia, até de religião. Você pode estar entrando num espaço em que ali você pode estar do lado de uma pessoa que pratica um outro tipo de religião, um outro tipo de ideia, um outro tipo de filosofia, um outro tipo de pensamento diferente do seu, diferente da Bíblia, diferente do cristianismo, e você precisa também entender e conviver com esse tipo de situação, mas não só por cima, tá? Você tem que ir também no grosso, tem que ir no íntimo para poder extrair dali o que você pode estar fazendo para melhorar isso para a glória de Deus. A tendência, contudo, é que o missionário fique tão envolvido em ajudar a satisfazer as necessidades do povo que acaba negligenciando o mais importante. Quando nós falamos que ele quer ajudar alguém, muitas vezes ele acaba negligenciando o ápice, que é a salvação da alma. Hoje, costumamos dizer muito em palestras, em escolas de missões, seminários, de que não basta levar hoje o Guaravita, o Guaraná natural, a quentinha. Não basta hoje levar o agasalho, a roupa. Não basta apenas pegar um grupo de pessoas em situação de risco, em rua, levar para um centro social, até no mesmo da igreja, de uma ONG, ou fazer uma campanha social, não é? Hoje nós vamos ter um desafio ao social, vamos fazer hoje uma campanha social, vamos fazer hoje uma tarde social, aí pega alguém, dá um banho, dá uma roupa, senta ele numa mesa, dá ele o que comer. Isso é bom, é muito bom, o próprio Tiago fala. Como é que eu posso ver alguém passando necessidade e não ajudá-lo na sua necessidade? Só que, meu amigo missionário, você que está aí trabalhando na cidade,
Não basta apenas você sair à noite, encher uma Kombi, um transporte de roupa, de comida, um grupo de irmãos, panfletar aquele grupo de desfavorecidos e ir lá apenas dar comida, dar o banho, dar roupa e deixá-lo ali. Não, é mais do que isso, é a alma, é a vida. Jesus olha para o interior do homem, ele olha para lá dentro, lá no profundo. Então as missões urbanas têm esse ponto de vista também, ela precisa alcançar o ser humano na sua essência. As necessidades mais importantes são aquelas que a Bíblia declara serem mais urgentes e críticas do povo. Que são o quê? A necessidade do arrependimento, da conversão, da reconciliação com Deus e da vida eterna por meio da fé em Cristo. É o plano da salvação. Pregar, alguém precisa entender que está em pecado. Alguém fala assim, não, mas a pessoa já é tão miserávelzinha, ela já está ali passando fome, passando necessidade. Que pecado ela tem? Ela tem pecado interno, ela tem pecado íntimo, ela tem pecado só de estar sendo um ser humano, já tem pecado dentro dela. Ela está ali, de repente, maldizendo alguém, ela está ali usando coisas ou argumentos que são contrários também à palavra de Deus. Então nós precisamos levar o indivíduo a conhecer que ela também erra. Aí, de repente, tem uma pessoa que tem uma profissão, que ela ralou muito, ela estudou muito para atingir hoje o clímax, e hoje ela está bem na fita, ela está no seu dia a dia bem, ela até ajuda alguém. Alguém fala assim, não, mas essa pessoa não tem pecado, ela não faz isso, não faz aquilo, as pessoas começam a ditar, não rouba, não fuma, não cheira, não adultera. Aí elas pensam que pecados são só esse tipo de coisa, mas pecado está dentro, está interno, está na alma do ser humano muitas vezes, não é? Então, essas pessoas precisam não só serem tratadas no externo, elas precisam também do interno, encontrar-se com Cristo. E claro que ela vai se encontrar com Cristo e nós vamos continuar cuidando dela. Tudo bem, a pessoa já aceitou a fé em Cristo, a pessoa já se arrependeu dos seus pecados, ela já sabe que ela está saindo da condição de pecador sem arrependimento, sem perdão. E aí, então, nós vamos entrar com a parte social. Então, tem muitos que entram errado. Você que está começando a fazer o seu ministério acontecer e pensa que vai fazer bonito, vai encher um carro de comida, de roupa e vai para um local onde tem pessoas desprovidas, vai ali fazer a noite toda, fazer um trabalho bonito, vai cantar, vai louvar, vai pregar a palavra de Deus e depois vai sair dali sem compromisso nenhum, errou, querido. Errou. Pense você o seguinte, você pode até pensar, eu vou perder um tempo com aquela pessoa. É isso mesmo. O Evangelho vai fazer você perder o seu tempo, da sua vida pessoal, do seu momento ali, mas ao mesmo tempo o Evangelho vai fazer você ganhar um tempo com a pessoa. Você vai começar a conscientizá-la de aquele estado que ela está ali. Deus é quem pode tirar ela dali, porque um dia você não vai estar mais ali. Um dia aquele morador de rua não vai ter mais a comida que você vai levar, não vai ter mais a roupa, não vai ter mais o agasalho, não vai mais tomar um banho que você vai dar para ela. Como é então que ela vai fazer? Então você vai começar a inseri-la numa outra roupagem, num outro tipo de situação em que ela não percebia, porque ela estava envolvida por situações chamadas de pecado, talvez, que não deixavam ver. E mesmo assim a pessoa mais favorecida, ela pode estar ali no seu dia a dia, pode estar na sua mansão, no seu carrão, ela pode estar aí sem necessidade nenhuma, física, básica, mas ela tem uma grande necessidade da alma. Hoje em dia, mais do que nunca, o problema da depressão tem entrado em várias camadas sociais, meu amigo. Esse problema do vírus, do novo coronavírus, o problema da pandemia, deixou muita gente doente, não pelo coronavírus em si, mas tem muita gente doente na alma, doente na mente, emocional, está aguçado, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão nervosas cada vez mais. Isso tudo gera mal a alguém. E o missionário precisa também entender toda essa contextualização para fazer o seu pano de fundo para ministrar a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo. A comissão de Cristo ela veio fazer discípulos de todas as nações e proíbe negligenciar as cidades com as multidões de todas as tribos e raças. Então a comissão de Cristo é para fazer discípulo. Ele fala para fazer discípulo de todo momento. Discípulo de todos os lugares, discípulo de todos os cantos. Hoje em dia, nós olhamos para alguém e você pode olhar para ela e falar assim, essa pessoa não tem condição de nunca ser um seguidor de Cristo.
essa pessoa não tem condição nunca de ser um servo de Cristo. No próprio Evangelho aqui, algumas passagens, Cristo está pregando e o próprio colegiado dele, os próprios discípulos, fechava, não dava abertura, fechava o ciclo, não queria permitir algumas pessoas adentrarem até próximo a Cristo. Eu me lembro da Ciro Fenício, a mulher em que a filha estava horrivelmente mal, e ela foi até Cristo, e os discípulos não deixaram ela chegar até o Mestre. E o próprio Mestre atestou, dizendo que só os filhos deveriam comer da mesa, os cachorrinhos não. Comiam das migalhas. E ela se prontificou, não, nem que eu coma da migalha, eu quero ser servida. E Jesus achou fé naquela moça, mas os homens ali, os seus discípulos, não quiseram que ela incomodasse o Mestre. Mas nós entendemos que isso não incomoda o Mestre. Isso é abertura para que ele possa lançar a rede e ganhar as mais diversas, digamos assim, os mais diversos peixes, né, que precisa estar na sua rede para melhorar a vida de todos, para a glória de Deus. Então, a grande comissão é fazer discípulo. Eu lembro de Paulo, que teve uma grande estratégia. O apóstolo Paulo, ele foi muito tempo urbano, ele foi praticamente inteiramente urbano. Paulo, ele ia para esses centros, Paulo chegava em diversas cidades, ele via a situação da cidade, ele procurava os magistrados das cidades, ele procurava conhecer os moradores, ele procurava conhecer os cristãos que existiam na cidade, que isso é muito bom, tá? O evangelho, o trabalho missionário, é um trabalho cooperativismo. Ok? Existem aqueles que falam assim, eu vou fazer sozinho, eu vou sozinho. Está enganado, meu amigo. Se você quer fazer direito às missões, faça direito. Faça correto. Procure saber quem chegou primeiro ali. Qual é o líder daquela comunidade? Qual é o líder daquela associação? Qual é o líder daquela igreja? Qual é a igreja mais próxima? Qual é a igreja que está mais presente na vivência da comunidade? Qual é a visão da igreja? Procura se instalar próximo a alguém que já conhece melhor do que você, procura integrar-se com aquela pessoa, agregar valores, e assim você vai fazer um grande trabalho. Pega o exemplo de Paulo, que ele se preocupava com isso. Claro que, muitas vezes, ele não era muito bem aceito devido todo o seu estilo de vida, estilo de ser. Mas isso aí é algo que o próprio Espírito Santo vai tratar. Independente de Paulo ser aceito ou não, ele procurava as autoridades. Ele não estava apenas isolado, mas ele procurava não desafiar a autoridade no sentido de não deixar com que a autoridade agisse no seu local. Mas, enfim, Paulo, o desafio que Paulo tinha era contra as potestades que operam nas regiões celestiais. Então, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, você se agregue a alguém, procure sempre alguém para estar ao seu lado, para te orientar, para te ajudar, para que você possa ter boa sucessão no seu tratamento aí com o povo, para a glória de Deus. Então, nós vemos que as igrejas, elas falham muito nisso, porque em muitos lugares ela tem pouca utilidade para as cidades. Se você não sabia, a igreja ela é de utilidade pública. O que eu quero dizer com isso? A igreja é um espaço público, se você não sabia. A nossa própria Constituição, os próprios, digamos assim, estatutos das igrejas, não é? Os próprios estatutos sociais, eles ditam tudo isso. A igreja ela é de utilidade pública. Então, qualquer morador daquela região onde a igreja está instalada, ele tem o seu direito também de entrar e sair da igreja. Ele pode até pedir autorização, ele pode utilizar os espaços da igreja para poder desenvolver algum trabalho comunitário. Sabiam disso, líderes? Então, a igreja ela precisa ser. Infelizmente, hoje, muitas igrejas elas não querem abrir oportunidade para ser utilidade pública, e isso tem sido, queridos, me perdoe, uma estratégia de Satanás. Isso não é bom para o reino. Isso não é bom para Cristo. Ah, mas eu vou colocar pessoas assim, com aquela roupa, aquele tipo de situação dentro da igreja? Sim, você vai para realizar determinado tipo de trabalho. Por que as igrejas, então, que estão instaladas nos centros urbanos ou na comunidade, elas, então, não começam a trabalhar isso aí com um pouco mais de olhar clínico para situações, e ela pode começar a elaborar projetos sociais, programas sociais,
Veja bem, existem muitas igrejas que já fazem, e você que ainda não conseguiu abrir seus olhos para isso, amigo, então eu vou te abrir os olhos hoje. Aproveite a oportunidade que você está no centro urbano, abra a sua igreja, abra as salas da sua igreja, abra os espaços da sua igreja, para você, de repente, englobar ali um treinamento de esporte, fazer um projeto de esporte, um projeto social, fazer um projeto de artesanato, um projeto de culinária, um projeto de pintura, teatro, enfim, a igreja precisa, isso tudo você está fazendo o quê? Fazendo o seu trabalho missionário aparecer. E as cidades, elas são um campo de batalha espiritual muito grande. As cidades hoje, mais do que nunca, são um campo espiritual, de batalha espiritual muito desafiador, ok? Nós costumamos dizer que nós traçamos sempre o perfil de uma cidade. Então, as pessoas que trabalham, né, quem trabalha em batalha espiritual, vai entender agora o que eu quero dizer. Por quê, queridos? E muitas vezes, quando nós damos uma olhada na Bíblia e vemos alguma atuação de algum tipo de entidade, algum tipo de demônio, algum tipo até mesmo de governo em determinada cidade. No Antigo Testamento nos mostra muito isso, determinado tipo de governo em algum tipo de local. E ali, espiritualmente dizendo, trazendo para os dias de hoje, também no passado, eram simplesmente demônios, entidades ali, não entidades apenas religiosas, mas entidades mesmo espirituais que se apropunham do local para fazer ali o seu ganho. Nós vemos no Novo Testamento um certo momento em que Jesus ele está pregando e vem ali um endemoniado gadareno e começa a bradar contra Jesus, e Jesus expulsa aquilo ali porque alguém estava ganhando em cima daquele endemoniado gadareno. Eu não vou entrar aqui no mérito de exegese, no mérito teológico, mas eu quero só mostrar para você que a batalha espiritual ela é intensa também. Então o missionário ele precisa ter uma vida de oração, ele precisa ter uma vida de comunhão com Deus, discernimento espiritual, e precisa estar orando e fazendo também até um mapeamento espiritual desse local, para saber que tipo de entidade atua ali, que tipo de demônio atua, que tipo de comportamento. Pelo comportamento da comunidade, pelo comportamento das pessoas que moram ali, nós podemos observar que existe alguma coisa forte que está tomando conta, permeando aquele lugar. Então nós chamamos isso de demônio territorial. Que tipo de situação? Você já percebeu que de tempo em tempo alguma coisa acontece no mundo e no Brasil? Há momentos que a gente vê terremoto acontecendo. Em muitos lugares, né, terremoto, uma notícia do terremoto hoje, daqui a pouco outra manhã. Daqui a pouco você vê assim, enchente. Do nada, daqui a pouco é a era da enchente. Daqui a pouco a era disso, a era daquilo. Então, espiritualmente falando, podemos jogar isso para o mundo espiritual. Então, nós precisamos também tomar as cidades numa batalha espiritual. Por quê? Nós não estamos brigando ali contra ninguém fisicamente, porque não é contra a carne nem contra o sangue, mas estamos ali tendo uma grande batalha espiritual. Nós temos aí até o Agostinho, né, que escreveu que em cada cidade há duas cidades, a cidade de Deus e a cidade de Satanás. Um livro muito interessante também, que esse grande homem de Deus escreveu no passado, que fala muito sério sobre essas culturas, cultura demoníaca e a cultura de Deus. Então as cidades elas são mais porque elas não são mais porque são cidades. Para ser mais exato, elas apenas estão maximizando o poder de Satanás, tá? Ou o poder humano, tanto bem para ou quanto para o mal. O cuidado pela criação de Deus é uma obrigação cristã. E os discípulos de Cristo em centros urbanos devem estar na vanguarda dos esforços para conservar e proteger a terra, o ar e a água. Então, veja bem, a gente está dando respaldo aqui até para que o próprio cristão ele tenha cuidado de preservar toda essa coisa que Deus criou com muita perfeição. Não são as pessoas que são prejudicadas apenas, mas o próprio Deus é desonrado porque o ar fica poluído, a água tóxica, a água pode ser contaminada. Veja bem, olha que interessante missões urbanas. Estamos falando aí, como falei na tela passada, desenvolvimento comunitário. Então, se você for um missionário bem inteligente,
bem sábio, bem contextualizado, você vai perceber que você pode desenvolver ali com aquela comunidade um projeto de melhorar a qualidade de vida. Você pode melhorar o saneamento básico daquela situação, daquela região. Você pode melhorar um tratamento, de repente, de lixo, de esgoto, enfim, pode ir até aos locais públicos, aos governos competentes dos locais públicos, juntamente com o próprio morador. Olha você pregando o evangelho de uma forma bem prática, de uma forma bem, bem lúdica, de uma forma bem interessante. E com isso tudo, o que você vai ganhar? Amizade. O que você vai ganhar? Honra. O que você vai ganhar? Estabilidade no local. E aí, daqui a pouco, você está aí provocando mudanças boas. E o que vai acontecer com isso? As pessoas vão parar de agredir a Deus. Porque o ar vai parar de ser poluído, a água vai parar de ser tóxica, a água vai parar de ser contaminada, a paz vai entrar com mais certeza, com mais velocidade dentro daquela comunidade, dentro da cidade. Porque Jeremias mesmo, ele fala ao povo de Deus lá na Babilônia, para que o povo deve orar por ela. Tá? Oração, como eu falei acima, sempre tem que permear. O missionário tem que ir em oração. Ele tem que orar antes, durante e depois. Entregar tudo nas mãos de Deus, para Deus lhe dar a visão certa, no momento certo, para falar com a pessoa correta também. Nem Satanás, nem os problemas da cidade podem resistir aos efeitos da oração. A vida na cidade está diante de nós, por isso, acredita ou não, você querido, todos os filhos de Deus serão urbanos no futuro. Por quê? Porque a Nova Jerusalém vai ser uma cidade na qual a verdade e retidão será o modo de vida. Olha aí, sim, queridos. Vamos todos sermos cidadãos ou cidadãos. Todo mundo será urbano um dia, porque a Nova Jerusalém será uma grande cidade, será a capital da glória de Deus, onde todos nós que subimos com Cristo, espero estar lá e você também, estaremos nessa grande cidade, nessa Jerusalém. Glórias a Deus. E nós entendemos, fechando aqui, que precisamos nos envolver com algum tipo de trabalho missionário urbano organizado. Querido, por favor, uma palavra de ordem: organização. Organize-se, envolva-se, tenha experiência, tá? Porque só mesmo com esse trabalho organizado nós vamos ter uma experiência valiosa e vai nos testar os dons para o ministério. Vamos sempre nos oferecer como aprendiz, que eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo, que trabalham lado a lado. Sempre se ofereça como voluntário. Sempre se ofereça como aprendiz. Nunca chega, olha só o que eu vou te falar, nunca chega no lugar de salto alto. Eu lembro que uma vez até hoje, na Copa de 98, quando o Brasil entrou em campo contra a França, que perdeu feio a Copa, as pessoas diziam que os jogadores já entraram no campo de salto alto. Eu nunca esqueço disso que aconteceu já 22 anos atrás, 23 anos atrás, quando o Brasil perdeu ali uma oportunidade muito ímpar de ganhar a Copa. Eu não quero dizer que é isso, também não vou entrar em comentário, que eu não entendo de esporte, muito menos de futebol, mas só uma palavra de ordem da época. O Brasil entrou de salto alto. Eu sempre falo, hoje eu estou trabalhando muito em África, no transcultural, indígena, África e tal. Eu sempre falo para as pessoas que eu preparo e que eu levo, nunca chega aqui de salto alto. Nunca faço comparação. Eu faço melhor. Ah, aquela pessoa, aquele pastor não está fazendo bem. Não, querido. Eu vou falar o que já falei nas telas anteriores. Procura ser aprendiz de um pastor urbano eficaz, ou de um evangelista, ou de um missionário. Se tem alguém que trabalha bem naquele lugar, procura ele. Não seja orgulhoso, não seja presunçoso, não use de falsa humildade, falsa modéstia. Não. Coloque-se sempre no papel de aprendiz. Nas missões gerais, nós dizemos que a primeira posição que o missionário se coloca no meio de um povo, quando chega, é de aprendiz. Temos a função de aprendiz, depois nós temos a função de contador de história, no final nós somos o vendedor, nós estamos vendendo nosso produto, que é outra matéria para nós estudarmos mais na frente. Então, para concluir aqui o nosso estudo de hoje, nosso encontro de hoje, vamos observar então cuidadosamente como o Senhor usa os obreiros. Vamos aprender tudo o que nós pudermos, para apresentar o Evangelho a tipos diferentes de pessoas e como suprir as necessidades diversas.
tá? Nós queremos estar te orientando, nós queremos estar te ajudando no que você precisar. Esperamos que esse encontro tenha surtido um efeito bom, tenha sido aí de uma boa expectativa para todo mundo. Muita gente que chegou aqui com a expectativa muito alta, acredito que essa expectativa ainda está maior ainda. Nós queremos estar aqui no papel de auxiliadores, de cooperadores, de amigos, para juntos desenvolvermos um projeto, desenvolvermos as missões do Senhor. Aqui nós temos as nossas páginas sociais aí, as nossos pedidos também de ajuda, de campanha, se você quiser nos ajudar, se você quiser acessar nossas redes aí sociais, por favor, nos ajude, estamos ao seu dispor. Se você quer nos ajudar com alguma contribuição, está aí o número de nossa conta, o Pix também, para você nos ajudar, isso é uma bênção. Nós estamos trabalhando na obra do Senhor, na obra missionária, não cessa nunca os pedidos de ajuda e você pode ser um dos que pode nos ajudar, pode estar conosco. Nosso muito obrigado a todos, que Deus continue abençoando e nós queremos agora estar orando por você, orando com você e orando para você alcançar pés como de corça, pular alto, chegar até as montanhas. Oramos para você ter asas de águia, alçar voos altos e atingir o ainda hoje inatingível em nome de Cristo. Pai, eu quero orar, quero te agradecer por esse momento. Quero te pedir graça infinitamente para a minha vida, para a vida dos meus amigos e irmãos que do outro lado nos ajudaram. Quero agradecer pelos amigos que estão aqui ao meu lado, preparando aqui essa live, preparando todo esse material, toda essa estrutura. Ó Pai, não cesse de abençoá-los, Deus, de ajudá-los e de estar com eles no dia a dia. Obrigado pela família, pelo ministério, pelos amigos, pela igreja. Obrigado pela minha irmã. Obrigado por tantos apoiadores. Obrigado por tantos que estão conosco. Obrigado pelos irmãos que estão em África, nos aguardando. Obrigado pelos amigos indígenas. Obrigado pelas missões urbanas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem confiado às nossas mãos. Se conosco, nos use e nos dê a sua graça e paz, em nome de Jesus. Até a próxima, queridos. Deus abençoe.